Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Josué, no último capítulo de número 24. Josué, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 14. Você que encontrou, deixe a sua Bíblia aberta e nós iremos ler em seguida. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, eu queria trazer ao nosso coração uma realidade. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre família e eu disse que durante o mês de maio nós separamos esse mês para orar, para lembrar, para pensar sobre a família, e hoje eu gostaria de seguir nessa mesma temática. E se você estava aqui há 2 semanas atrás, provavelmente esse texto de Josué capítulo 24 é quase que uma continuação daquele texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 6 há 2 semanas atrás. Na verdade, ali nós temos um momento antes do povo adentrar a terra prometida, e agora aqui no final do livro de Josué nós temos um momento em que o povo já entrou na terra, que Deus já deu a posse da terra ao seu povo, a terra já está dividida. E aqui, queridos, eu quero trazer ao nosso pensamento nesta noite a importância de fazermos escolhas em família. Algo que é inevitável para nós, algo que é inevitável para quem é pai, para quem é mãe, ou mesmo para quem é filho, é que em vários momentos, não apenas em alguns momentos, nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos tomar decisões. Eu me lembro que quando eu ainda estava, talvez na minha adolescência, alguém disse para mim essa frase que eu acho que todo mundo já ouviu sobre tomar decisão, e alguém disse assim, que toda escolha possui ônus e bônus. Eu acho que isso é uma das primeiras coisas que nós aprendemos, que nós temos que fazer decisões, mas algumas escolhas nos trarão coisas positivas, favoráveis, mas também coisas não tão boas assim. E junto da família, queridos, a família cristã, essa família que nós chamamos de família da aliança, essa família que Deus de fato fez um pacto de ser o Deus desta família, essa família também precisa tomar escolhas, fazer decisões todos os dias. E à luz dessa realidade, eu queria que nós pudéssemos ler esse texto de Josué, do versículo 14 do capítulo 24, quando Josué coloca uma escolha bastante clara diante do povo, diante daquele povo que era chamado povo de Deus. E aí então, quando essa aliança que anteriormente tinha sido feita lá no Sinai, através de Moisés, essa aliança agora é renovada. Acompanhe aí na sua Bíblia o que diz a partir do verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus.
Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos orar mais uma vez, querido. Quero que você possa fechar os seus olhos e orar ao Senhor agora, primeiramente pela sua vida, dizendo assim: Senhor, fala ao meu coração nesta noite. Ore para que a palavra do Senhor possa encontrar abrigo no seu coração. Ore para que a palavra do Senhor possa encontrar terra fértil na terra do seu coração, e nessa terra ela possa germinar, ela possa crescer e possa produzir vida. Ore também, querido, pelo seu irmão. Diga assim: Senhor, fala ao coração dos meus irmãos nesta noite. Que todos nós sejamos edificados pela tua palavra. E finalmente, ore pela minha vida. Peça ao Senhor que eu possa anunciar a palavra do Senhor com fidelidade, com integridade, e que nada que seja dito aqui nesta noite possa sair do meu coração, mas que seja o Senhor a ministrar ao coração da sua igreja. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque nós temos a certeza por fé de que o Senhor está presente neste lugar. Os nossos olhos, Pai, não podem te ver, mas podemos ter a certeza, conforme nos afirma a tua palavra, que onde houver 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor estará ali, presente no meio deles. E agora temos uma congregação que se reúne diante do Deus Todo-Poderoso, e nós cremos por fé que tu estás presente no nosso meio, e rogamos ao Senhor que faça com que essa palavra possa agora alcançar os nossos corações. Deus bendito, que nenhum de nós possamos sair daqui nesta noite da mesma maneira que entramos, mas que sejamos edificados, que sejamos renovados, que sejamos, Pai, alicerçados pelo conhecimento da tua palavra. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Diante, querido, dessas perguntas que fizemos no início, eu gostaria de falar então sobre esse tema: a família da aliança, fazendo a melhor escolha. Esse texto, conforme eu disse há pouco, se dá exatamente no final do ministério de Josué. E Josué talvez seja um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, já que este
que quando jovem foi servo de Moisés e caminhou e aprendeu muitas coisas, e no momento então que Moisés termina o seu ministério, Josué então assume a liderança do povo de Deus. E assim como de fato Deus já havia adiantado a Moisés que ele não entraria na terra prometida, e quem então conduz o povo do Senhor a entrar nesta terra prometida é exatamente Josué. E se você ler os capítulos anteriores do livro de Josué, você vai ver que as promessas, tudo aquilo que Deus havia falado nos primeiros 4, a partir especialmente de Êxodo até Deuteronômio, tudo aquilo que Deus havia prometido, mas ainda lembrando sobre aquela promessa que Deus havia feito em Gênesis capítulo 5 a Abraão, que daria a ele uma descendência numerosa. Tudo isso agora passa a ser cumprido de forma mais clara, de forma mais tangível no livro de Josué. Nós percebemos que Deus começa a tornar essas promessas claras aos olhos do seu povo. Aquele povo que Deus tinha tirado do Egito, que havia peregrinado por 40 anos no deserto, este povo agora entra na terra prometida, esta terra que eles de fato saíram do Egito para receber. E ao chegar então na terra, você deve lembrar-se do relato dos 12 espias que foram enviados para ver a terra, e eles disseram assim: lá naquela terra o povo são como gigantes e nós seremos pisados como gafanhotos. E aí então Josué e Caleb têm aquela palavra de fé, e agora quando eles entram na terra, eles podem provar de tudo aquilo que Deus de fato havia dito a eles, que Deus mesmo cuidaria de dar tudo o que havia prometido. E assim naquele texto, e eu quero te lembrar um pouco sobre aquele texto que nós refletimos, que nós expomos no dia 1º de Deuteronômio 6, quando ele termina o capítulo de Deuteronômio, a promessa que Deus dá ao seu povo através de Moisés é que eles desfrutariam de uma terra que eles não tinham plantado, que eles desfrutariam, eles comeriam do fruto que eles não plantaram, eles habitariam em cidades que eles não tinham edificado. E agora então eles estão desfrutando de todas essas promessas do Senhor. Mas queridos, antes de chegar ao final do seu ministério, Deus conduz Josué a renovar a sua aliança, aquela aliança que antes tinha sido feito no Sinai. Era uma aliança que agora precisava ser lembrada aos descendentes, até porque você deve lembrar-se que nem todos os que estavam presentes no momento em que os seus pais fizeram aliança com Deus, foram estes que agora entraram na terra prometida. Então havia necessidade da renovação desta aliança com o povo. E agora então, queridos, Josué, falando sobre esta aliança, no início do capítulo 24, ele inicia lembrando ao povo tudo aquilo que Deus de fato havia feito. Ele diz assim para o povo: olha, lembre-se que fui eu que cumpri todas as minhas promessas, fui eu que dei esta terra que vocês estão habitando, tudo isso que vocês estão vendo, tudo isso que vocês estão vivenciando, é o cumprimento das promessas. Vocês estão no lugar onde eu disse que vocês estariam, mas agora é necessário que vocês possam lembrar daquela aliança que nós fizemos no passado. Então Deus levanta Josué para trazer essa aliança à memória do seu povo. No entanto, queridos, nós percebemos, à luz desse texto, nós percebemos à luz da palavra do Senhor, que a renovação desta aliança implicava em tomar decisões sinceras, decisões concretas. E queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender antes de falar sobre tomada de decisões é que a principal decisão que nós precisamos tomar enquanto família da aliança, enquanto povo de Deus, foi essa decisão que Josué tomou, primeiramente em sua família e depois junto a todo o povo, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido,
se existe uma decisão acertada para tomarmos em nossas famílias, se existe uma decisão que não nos arrependeremos jamais, é a decisão que tomamos de servir ao Senhor. Primeiramente, servirmos ao Senhor na nossa vida. Primeiramente, dedicarmos a nossa vida a servir a Deus, mas no segundo momento, dedicarmos também a nossa família ao Senhor. Sabermos que, termos a convicção de que tudo aquilo que Deus mandou que fizéssemos, toda a sua lei, tudo que Ele nos deixou para cumprir, é precioso, é necessário, é indispensável para que Deus seja honrado com as nossas vidas e com as nossas famílias. No entanto, queridos, com a decisão acertada de servirmos ao Senhor, nós precisamos entender à luz desse texto que, ao fazermos a decisão de servirmos ao Senhor em nossa família, em nossa vida, precisamos compreender que existem requisitos, existem regras, mandamentos que precisamos cumprir. E queridos, o primeiro requisito então, que nós vamos observar na palavra do Senhor, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, que nós iremos expor alguns versículos desse texto. No verso 14, Josué começa então dizendo ao povo: agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E queridos, o que deve nos chamar a atenção neste requisito que está estabelecido no versículo 14, é porque ele vai ao encontro do primeiro mandamento lá do decálogo que Deus havia deixado para o seu povo, quando Deus diz claramente ao povo: não terás outros deuses diante de mim. E agora novamente no verso 14, ele diz primeiramente: temei ao Senhor com integridade. E eu quero primeiro que você possa pensar sobre integridade. Nós temos um pouco de dificuldade de definir essa palavra, muitas vezes porque talvez usemos ela em contextos não tão corretos, mas servir a Deus com integridade significa servir a Deus por inteiro. Significa que nós iremos fazer com que toda a nossa vida possa existir para o serviço a Deus. E aqui nós precisamos entender, e há um equívoco também de pensarmos às vezes que serviço ao Senhor é apenas o que fazemos na igreja, é apenas quando estamos aqui reunidos com a congregação dos santos para prestar louvores, ou para cantar, ou para pregar, ou para assistir aula. Mas na verdade, serviço ao Senhor, serviço espiritual, é tudo que fazemos na nossa vida que produz glória a Deus. Sempre que tiramos o foco da nossa vida e damos o foco devido ao Senhor, nós estamos servindo a Ele com integridade. Isso quer seja na igreja, quer seja no nosso trabalho, quer seja na nossa família, ou quer seja onde estivermos. Servir a Deus com integridade significa não ter espaço algum dentro de nós para servir a outro alguém que não seja ao Deus verdadeiro. E perceba, queridos, que novamente traçamos o paralelo com o texto de Deuteronômio capítulo 6, quando falamos que um dos primeiros requisitos para que possamos ter uma família abençoada é que possamos compreender a verdade lá do texto de Deuteronômio 6, quando ele diz assim: amarás pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, amarás ao Senhor com tudo que há dentro de você. Querido, se nós amamos ao Senhor com tudo que há dentro de nós, de fato não existe possibilidade de servirmos a outros deuses. Não existe possibilidade de não termos um serviço integral ao Senhor.
E eu costumo dizer que não podemos dissociar a nossa vida na igreja e fora da igreja. A nossa vida é uma só. Eu brinco que as pessoas dizem que existe pastor em tempo integral e pastor em tempo parcial, e eu no caso me enquadraria nessa segunda modalidade por ter um trabalho secular. E aí eu costumo dizer, pelo contrário, querido, eu também sou pastor em tempo integral, porque quando eu estou no meu trabalho, as atitudes que eu tenho que ter, os comportamentos que eu tenho que estar, são os mesmos que eu tenho que estar aqui na igreja. Eu não posso ser uma pessoa aqui e outra pessoa no meu trabalho. Eu não devo ser uma pessoa diferente. Os comportamentos, os pensamentos, as motivações precisam estar ligadas. E nós precisamos, queridos, orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude a servi-lo com integridade. Mas aí Ele diz também, servir ao Senhor com integridade, mas Ele coloca também uma nova característica, um serviço com fidelidade. E se a integridade significa servir ao Senhor com tudo que há em nós, a fidelidade significa não nos vendermos a outras propostas de vida, que não seja claramente a proposta que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas. Isso é fidelidade ao Senhor. E é mais fácil, talvez, se você trouxer o entendimento de fidelidade para a relação conjugal, já que ser fiel ao seu marido ou ser fiel à sua esposa não significa simplesmente você não se relacionar sexualmente com outras pessoas, mas ser fiel significa que nenhum dos seus pensamentos podem estar ligados a outra pessoa que não seja o seu cônjuge, que não seja o seu marido, que não seja a sua esposa. A fidelidade não implica somente em ações concretas, mas a fidelidade nasce primeiramente nos nossos corações, nas nossas motivações de servirmos a Deus, de sermos fiéis à sua palavra, de vivermos uma vida debaixo dos preceitos da palavra do Senhor. E aí, queridos, agora Josué fala ao povo na continuidade do verso 14, dizendo assim: deitai fora os vossos deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Quando ele fala sobre os deuses que os vossos pais serviram da além do Eufrates, provavelmente fazendo referência a terra de Ur, da onde Abraão veio, da terra distante para lá do Eufrates, onde era uma terra pagã. Lembra que no chamado de Abraão, nós vemos claramente que Abraão, diferentemente da sua família, era um homem temente a Deus, e primeiramente Deus diz, olha, deitai fora os deuses que seus pais serviram da além do Eufrates, mas continuando ele diz também, e os do Egito também, aqueles deuses que foram assimilados no culto de vocês, e que não são deuses verdadeiros, porque só existe um único Deus, só existe um Senhor, e vocês devem servi-lo com integridade, vocês devem servi-los com fidelidade. E queridos, falarmos sobre isso nos nossos dias, parece ser algo muito filosófico, já que normalmente fomos criados dentro de uma religião monoteísta, mesmo que você não tenha crescido como numa igreja evangélica, mas se você foi católico, se você foi de outra religião, você talvez não entende muito essa ideia de outros deuses. Mas meu irmão, minha irmã, eu quero te lembrar que costumeiramente nós servimos a outros deuses na nossa família. Costumeiramente, e às vezes de forma muito sutil, em outras vezes de forma muito clara, o Deus da nossa família não é o Deus verdadeiro. Nós temos visto, querido, famílias que têm estado totalmente desestruturadas, porque o Deus da família é o dinheiro. Porque todas as motivações desta família é acumular, é ganhar, é ter, é possuir.
E parece que quanto mais for possível acumular, quanto mais bens materiais for possível tangibilizar, parece que isso significa que a família é bem-sucedida. No entanto, queridos, o que nós temos visto através do modelo dos nossos dias é que famílias que têm colocado o seu Deus como dinheiro não têm encontrado a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade, não têm encontrado uma estrutura familiar sólida. E aí você pode dizer: mas Daniel, isso aí é para quem está lá fora. Aqui dentro ninguém valoriza mais o dinheiro. E nós precisamos então pensar em algumas das atitudes que nós temos com a nossa família. Quando, por exemplo, e aqui eu não quero apresentar qualquer tipo de extremismo, mas eu quero trazer você à reflexão sobre algumas atitudes que nós temos, que nós não percebemos que o dinheiro passa a ser o nosso Deus. Queridos, vez por outra, nós estamos profundamente estressados, porque o dinheiro nos falta. Vez por outra, a ausência dos recursos financeiros roubam a nossa alegria, roubam a nossa paz, roubam a felicidade que deveria estar simplesmente depositada na certeza do nosso Deus, na confiança de sua fidelidade. E não apenas, queridos, nos nossos sentimentos, nós percebemos que o dinheiro muitas vezes se torna o nosso Deus, mas também na forma em que criamos filhos. Como eu disse, ainda não posso falar com tanta propriedade sobre criação de filhos, mas nós temos visto nas igrejas muitos pais que investem muito dinheiro na formação dos seus filhos, para pagar boas escolas, para dar bons materiais escolares, alguns para poder dar um curso de inglês, ou para poder dar um curso de outra área, qual que seja, poder pagar esporte para desenvolver outras faculdades nele. Mas, queridos, quantos pais realmente têm investido tempo, recursos no ensino da palavra do Senhor no seu lar? Quantos pais têm colocado o ensino da palavra de Deus como prioritário, até mesmo sobre o ensino da escola? Quantos pais têm se esforçado verdadeiramente para que o filho não falte à igreja, como se esforça para que ele não falte à escola regular? Parece que muitas vezes nós somos taxativos, e alguém poderia até dizer: isso é papo de pastor. Mas isso não é conversa de pastor, querido. Isso é a necessidade primária que o seu filho tem. E se você valoriza tanto a instrução que você tem dado a ele sobre a questão intelectual, mas você não dá o mesmo valor à formação cristã que você tem dado a ele, talvez o dinheiro esteja sendo o Deus da sua família. Mas, queridos, não apenas o dinheiro. Nós vemos outros problemas, como por exemplo, famílias que centralizam as suas necessidades voltadas talvez para o relacionamento familiar, e novamente colocam Deus em segundo. Você poderia dizer: mas pastor, isso é uma bênção, a família colocar o relacionamento familiar acima de tudo. Não, querido, se está acima de Deus, não é bênção. Só pode ser bênção se esse relacionamento familiar profundo estiver estruturado sobre a lei do Senhor, sobre o ensino da palavra de Deus. A família da aliança é uma família que se reúne dentro do entendimento de buscar juntos ao Senhor, de fazer coisas que glorifiquem ao Senhor, de ter comportamentos, de tomar decisões que façam com que Deus seja glorificado. E aí, queridos, quando nós conseguirmos servir ao Senhor com integridade e com fidelidade, nós estaremos entendendo esse primeiro requisito, o primeiro propósito de deitar fora os outros deuses que não sejam o Deus verdadeiro, e de permitir que somente esse Deus verdadeiro
possa de fato ser Senhor da nossa casa, ser Senhor da nossa família. Mas, queridos, Josué continua dentro da renovação da aliança, e no versículo de número 15, ele diz assim: o povo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, é evidente que quando Josué profere isso ao povo, aqui a proposta não é de uma decisão sensata, seja qual for a decisão a ser tomada. Na verdade, é uma expressão que ele vai usar para dizer assim: olha, escolham se vocês estão dispostos a servir ao Deus verdadeiro, ou se vocês querem servir a outros deuses. Só que eu quero te lembrar que quando ele profere esta alternativa, entre aspas, aí para o povo, ele está antes desses versículos, desde o início do capítulo 24, e também no capítulo 23, nós vamos ver que Josué claramente lembra, traz à memória do povo, tudo aquilo que Deus havia feito por eles. E, queridos, nós precisamos então, à luz desse texto, entender que se nós queremos fazer as decisões certas, tomar a decisão acertada de servir ao Senhor, nós precisamos, a família da aliança necessita saber quem é o seu Deus. Antes, queridos, de Josué proferir essa assertiva ao povo, primeiramente, ele lembra tudo aquilo que Deus havia feito pelo seu povo. Primeiramente, ele traz à memória, desde quando Deus chamou eles para, inicialmente Abraão, para sair lá da sua terra, e depois, mesmo quando o povo é levado ao Egito, através da necessidade da subsistência, quando José é levado para lá para garantir que o povo de Deus fosse continuado, que a espécie não fosse extinta daquele povo. E agora Deus, após esse povo ser escravizado no Egito, Deus decide que é tempo de tirar esse povo da terra do Egito, que já tinha dado tempo suficiente, e que agora iria levá-los para essa terra que mana leite e mel. Levanta então Moisés, o grande líder do povo de Israel, para conduzi-los até a terra prometida. E, queridos, durante esse tempo que o povo peregrina, durante esses 40 anos, não foi tempo fácil, as coisas foram difíceis, e principalmente após a morte de Moisés, quando eles passam realmente a receber a terra da promessa, eles precisam lutar, eles precisam guerrear, eles precisam de fato tomar atitudes concretas para receber aquilo que Deus havia de dar a eles. Mas Josué, no início do capítulo 24, ele traz à memória do povo de Deus tudo aquilo que Deus havia feito, o cumprimento de todas as suas promessas. E talvez pareceria muito mais uma alternativa servir a Deus ou servir a outros deuses, se eles não conhecessem quem era o Deus que eles estavam servindo. Mas, queridos, eles sabiam claramente quem era o Deus de Israel. Eles conheciam, eles entendiam quais eram os seus requisitos claros para servi-lo. Eles conheciam a lei que através da oralidade era passada de pai para filho, que Moisés anunciou no passado e que agora Josué os fez lembrar. Eles tinham conhecimento de quem era esse Deus. Eles sabiam que era um Deus que não aceitava ser cultuado junto a outros deuses, que eles teriam que fazer a escolha de servir somente ao Deus verdadeiro. Mas muito mais do que isso, queridos, o conhecimento que eles tinham acerca do Deus verdadeiro dava a eles total segurança para dizer: nós queremos servir a esse Deus. Meu irmão, na história das nossas vidas, na história da minha vida e na história da sua vida, na história da vida da sua família, eu tenho plena certeza que você tem experiências concretas para saber quem é o Deus que você serve. Eu tenho certeza que
você tem história de livramentos para contar. Eu tenho certeza que você tem história de coisas que pareciam ser impossíveis de serem alcançadas e que Deus trouxe à realidade na sua casa. Milagres que você vivenciou, e aqui não estamos querendo alicerçar em cima destes milagres, mas até mesmo, queridos, de pequenos milagres que não nos damos conta. A continuidade das nossas vidas, a continuidade das nossas famílias só nos é garantida porque o Deus Todo-Poderoso nos sustenta e nos mantém todos os dias. E até mesmo, querido, se você tem se mantido até hoje fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, até isso é porque Deus tem te mantido fiel ao seu cônjuge. Não é porque tem qualquer traço de bondade na sua natureza. Não é porque você tem capacidade de ser fiel. Se você tem sido um pai exemplar, uma mãe exemplar, um filho exemplar, tudo isso só é possível porque a bondade de Deus tem sido derramada sobre a sua vida, porque Deus tem te agraciado, porque Ele fez de você uma nova criatura, porque Ele te encontrou quando você ainda estava morto nos seus delitos e pecados, e ainda assim não havia nada suficientemente bom dentro de você ou de mim, que nos capacitasse a sermos salvos por Ele, mas Deus, que rico em misericórdia e graça, ainda assim decidiu me salvar e decidiu te salvar, sem merecimento algum, sem capacidade alguma inerente a nós. Esse mesmo Deus bondoso, esse mesmo Deus que nós conhecemos pela sua palavra, que nós podemos conhecer pelas experiências que temos vivido do nosso lar, é o Deus que nós fazemos a opção de servir como sendo o nosso único Deus. Mas, queridos, esse Deus é um Deus que se revela a nós, é um Deus que nos mostra claramente a sua natureza, mas que nos mostra também as suas leis, que nos mostra o que devemos fazer para que Ele seja adorado, para que Ele seja glorificado, para que a família da aliança possa cultuá-lo da forma devida. Não há, querido, a possibilidade de fazermos isso com as nossas próprias convicções mentais, somente a partir de um exame profundo da palavra do Senhor, somente através do estudo depurado da palavra de Deus, podemos conhecer quem é esse Deus, podemos ter experiências de relacionamento com Ele. E aqui, queridos, eu preciso novamente trazer o que falamos no dia 1. Se conhecer a Deus não tem sido prioridade na sua família, se conhecer ao Deus ao qual você e eu dizemos servir, não está no topo das suas necessidades familiares, meu querido, você está invertendo as suas prioridades. Você está colocando como prioridade coisas que são secundárias. Somente conseguiremos colocar a escala de necessidades correta dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e especialmente na nossa vida, se compreendermos que a maior necessidade que temos é de conhecer o nosso Deus e servi-lo da maneira que Ele especificou para que o servíssemos. Precisamos conhecer o Deus da nossa família. Precisamos conhecer de forma profunda e crescente o Deus que dizemos servir, para aí então podermos dizer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós serviremos não é porque alguém nos falou quem é esse Deus, mas porque nós conhecemos esse Deus que servimos, porque a nossa história nos mostra a sua bondade, nos mostra a sua fidelidade, porque a sua palavra nos atesta que Ele é o único Deus verdadeiro. Então poderemos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E queridos, em terceiro
e último lugar, para que possamos fazer a escolha correta de servir ao Senhor na nossa família, é necessário que nós possamos abandonar comportamentos e condutas que não glorificam a Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. A continuidade, queridos, desse texto, eu não vou ler novamente. Nós vamos ver que o povo claramente diz a Josué, diz assim: olha, nós queremos servir esse Deus. Não, Josué, nós não vamos servir os deuses dos nossos antepassados, nós queremos servir o Deus verdadeiro, nós conhecemos quem é esse Deus. E aí então Josué diz algo muito profundo a esse povo. Ele diz assim, no verso de número 17, no verso de número 19, Josué diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. E aqui, queridos, se você continuar a história do povo de Deus, esse povo que conhecia as leis do Senhor, conhecia os mandamentos de Deus, esse povo que havia sido conduzido de forma miraculosa pelo Senhor até a terra prometida, e que agora, no capítulo 24, pouco antes da morte do líder Josué, estava dizendo: Josué, nós vamos servir ao Senhor. Se você adiantar alguns capítulos nesta história, você vai ver que as coisas não foram bem dessa maneira. Você vai ver que, passado algum tempo, essa promessa que eles fizeram a Josué não foi cumprida exatamente como eles haviam dito que seria. E a continuidade desta história não é uma história que tem talvez um final tão feliz assim, dentro do aspecto humano da história, já que dentro do aspecto espiritual é claro que essa história tem um final feliz. Sabemos que é daqui que virá aquele que redimirá toda a história do povo de Deus. Mas, queridos, sobre o aspecto humano, a história final deste povo não será uma boa história, porque eles deixaram de dar ouvido àquilo que eles haviam de fazer. E nós vamos ver que Josué alertou isso a eles, dizendo assim: é Deus zeloso, não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se vocês não servirem a Ele como vocês estão firmando um pacto aqui agora com Ele. O futuro de vocês não será tão próspero quanto está sendo esse momento agora, quanto está sendo esse presente. E é exatamente isso que acontece com esse povo, que logo em seguida é levado em cativeiro. Muitos anos depois, após se tornar uma nação, um governo civil, se desvia do Senhor, não deixa a sua adoração a deuses falsos, e Deus cumpre aquilo que havia dito a esse povo. Queridos, se queremos servir ao Deus verdadeiro em nossa família, ao exemplo do povo hebreu, nós precisamos compreender que é necessário, quando fizermos essa decisão firme de servir ao Senhor, é necessário que possamos romper com práticas do nosso passado, que impedem que Deus seja plenamente servido por nós. E isso, queridos, talvez seja o calcanhar de Aquiles da nossa vida cristã. Esse seja o nosso grande problema em mantermos uma espiritualidade sadia, porque queremos servir ao Deus verdadeiro, mas não queremos abandonar práticas pecaminosas que circundam o nosso dia a dia. Não queremos muitas vezes romper com práticas que são abomináveis perante o Senhor. E Josué lembra ao povo dizendo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso. Queridos, para que a minha família
e a sua família possa fazer a decisão correta de servir ao Senhor, é necessário que a gente sirva a Deus, como dissemos no início, com integridade, com fidelidade. É preciso que a gente esteja disposto a romper com velhas práticas, a romper com pequenos pecados de estimação que acompanham o nosso dia a dia. E agora, querido, é necessário que você faça um exame que só você pode fazer da sua conduta, que eu não tenho a capacidade de fazer, que a tua esposa não tem capacidade de fazer, o seu marido, os seus filhos, os seus pais não podem fazer, que é parar, olhar para dentro do nosso coração e dizer de fato o que é que eu carrego comigo no meu viver, o que é que eu trago comigo na minha conduta, no meu dia a dia, que precisa rapidamente, urgentemente ser tirado da minha vida com Deus, porque tem atrapalhado o meu relacionamento com o Senhor, porque tem feito com que a minha família não sirva ao Senhor com integridade. Quais são os comportamentos familiares que nós precisamos abrir mão para que Deus seja glorificado no meio da nossa casa? Queridos, são decisões concretas. Aqui não tem nenhum discurso filosófico, aqui não tem nenhum discurso no campo das ideias, são ações práticas. Se existem pecados que têm circundado a sua vida, se existem condutas pecaminosas que estão no meio da sua família, você precisa orar ao Senhor hoje, pedindo a Deus que tire isso da sua casa, que tire isso da sua vida, para que você possa servir ao Senhor da maneira que Ele é digno de ser servido. É preciso, querido, que eu e você, que nós possamos romper com esses pecados de estimação, que nós já estamos tão acostumados com eles. Esses pecados que parecem não nos fazer mal algum. Essas práticas que parecem que já tomaram conta do nosso dia a dia, mas que tem feito com que nós não servamos ao Deus verdadeiro com integridade. Essas práticas que não nos têm permitido adorar ao Deus Todo-Poderoso da maneira que Ele deseja ser adorado. O nosso Deus é Deus Santo, é Deus zeloso. Mas, queridos, esse não é o exercício que precisa ser feito apenas hoje. Esse é um exercício que precisa ser encaixado na nossa agenda diária. Todos os dias nós precisamos fazer um autoexame e perguntar ao Senhor: Pai, o que é que eu preciso tirar da minha vida? O que eu preciso tirar da minha família? O que faz com que o Senhor não seja plenamente exaltado e glorificado pelo meu lar? E aí, queridos, é quando o Senhor nos revelar, ou até mesmo coisas que nós já sabemos, é tomarmos as atitudes concretas de rompermos com essas práticas. Não adianta você ter conclusões claras e não estar disposto a romper com elas. Não adianta você pedir ao Senhor que te mostre, se você não está disposto a viver em integridade. Não adianta você se autoexaminar, se você não estiver disposto a dizer: eu quero romper com essa prática hoje, eu quero romper com esse pecado agora, eu quero que o Senhor me ajude a viver diferente, a viver de forma que glorifique a Ele, para que a minha família possa servir ao Senhor com integridade, para que nós possamos dizer, assim como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a tornar prática a sua palavra, e que o meu lar, que o seu lar, seja um lar rico e abundante da presença do Senhor, que seja um lar marcado por pessoas que
tem como prioridade buscar ao Senhor, servi-lo, adorá-lo e viver para a glória do seu nome. Vamos orar, queridos.